Nós estamos na nossa quarta aula da matéria de Ramar Teologia no curso do Bacharel em Teologia. Estamos falando a respeito da doutrina do pecado, como que essa doutrina ela nos explica como que o pecado ele entrou na humanidade e os efeitos do pecado na humanidade. Nós paramos na página número. Vou ver aqui que página que eu tive que tirar a xerox. Imprimi a página de número 7. Eu escrevi tanta coisa aqui que eu acabei escrevendo em cima do número. A página número 7, cá no final, sobre o problema do mal. Nós vamos falar um pouco a respeito disso, que é uma das consequências do pecado em relação à humanidade. O pecado, como nós já falamos, ele é essa matéria de Ramar Teologia, ela tem por propósito dar sobre a doutrina do pecado, e nós já falamos que a palavra pecado vem do hebraico como Ratan e do grego como hamartia, que tem o mesmo significado, tanto no hebraico como no grego, de errar o alvo. Como se fosse a figura de uma pessoa entesando o arco para tentar acertar um alvo e errando esse alvo. E assim é como ocorre conosco se não cedermos à voz do Espírito Santo e sermos guiados por ele. Constantemente estamos como que atirando flechas e errando. Então, nós falamos sobre a possibilidade que o homem ele foi criado para não pecar, mas tendo a possibilidade de pecar, e ele optou em ceder à voz da tentação e transgredir uma ordem expressa de Deus, permitindo com que o pecado entrasse em sua vida e passasse a toda a humanidade. Aqui, em relação ao problema do mal, o pastor coloca aqui no primeiro parágrafo o seguinte: ao lidar com o problema do mal, Agostinho procurou definir o mal em termos puramente de negação. Aqui, Agostinho está falando de Agostinho de Hipona, o conhecido como Santo Agostinho, um dos pais da igreja, considerado um dos pais apologista, que debateu bastante dentro dos seus escritos da sua teologia alguns hereges que surgiram na época com determinados tipos de doutrinas erradas, mas esse pensamento de Agostinho, mesmo sendo ele um grande teólogo, é um pensamento um pouco sem nexo, porque aqui é a mesma coisa de dizer que o mal ele é a ausência do bem. Isso é uma frase feita, irmão, que as pessoas têm o costume de dizer que o mal ele é a ausência do bem, como se dizer que as trevas não existem, ela simplesmente é a ausência da luz. Então são frases feitas para tentar explicar uma coisa que às vezes nós pensamos que não tem explicação. Mas de acordo com o pensamento de Agostinho é isso. Ele quer dizer que seria como que o Se eu mal só ganhasse, isso existe dava por para causa da você virar. ausência do bem. E essa não é uma realidade. O mal existe porque o homem permitiu que o mal entrasse no mundo através da sua desobediência. E mal aqui está falando do mal moral. Nós temos que saber separar mal moral de mal como calamidade. O erro de muitos teólogos hoje é não saber separar isso dentro da Bíblia e interpretar versículos de forma errada. Por exemplo, eu acredito que os irmãos já ouviram falar em Isaías 47, 45, versículo 7, a respeito de que Deus criou o mal. Os irmãos já leram esse versículo? Isaías 45, versículo 7. Deixe eu ler para os irmãos. Isaías 45, versículo 7. Nos diz assim: eu formo a luz e crio as trevas, faço a paz e crio o mal. Eu sou o Senhor, faço todas essas coisas.
Tem muitas pessoas que quer provar que Deus criou o mal para tentar dar uma resposta dentro de algo. Dentro do pensamento, eu não quero atacar nenhuma linha Mas teológica, tem a mas todos? existe alguns pensamentos dentro da teologia que quer falar que Deus é o autor do mal. Ao tentar fazer tanta teologia, acaba complicando a interpretação bíblica que fala que Deus é o autor do mal. Mas a realidade é que o mal ele veio a existir, veio a entrar no mundo devido à desobediência. Houve uma ordem que se o homem comesse do fruto proibido, o mal entraria no mundo, a morte passaria a reinar. Nós já explicamos que aquele fruto que nós não sabemos que fruto é, poderia ser qualquer tipo de fruto, até a própria maçã mesmo, que muitos falam que é, poderia ser até a própria maçã, mas nós não sabemos que fruto é aquele. E que tão pouco esse fruto tinha o poder de transmitir para o homem o que é mal e o que é bom. O fruto não tinha esse poder, um fruto normal como qualquer outro, pelas próprias palavras que Moisés escreve quando Eva pega no fruto e observa que ele era um fruto bom para se comer. Isso implica que ele era um fruto normal como qualquer outro que existia lá no jardim. Então, observa que o fruto era normal, porém, ele não tinha esse poder de transmitir conhecimento de bem e de mal. Mas a desobediência do homem, sim, ela faria com que o homem pudesse experimentar o mal na sua essência. E esse mal tomaria conta por completo do ser humano, como o pastor vai explicar no decorrer da apostila, que todo o seu ser ficaria afetado por esse mal. Então, mal, irmãos, no sentido moral, é o mal que entrou no mundo. O profeta Isaías, quando ele fala que Deus cria as trevas e ele faz a paz e cria o mal aqui é contraste com paz, ou seja, é mal calamidade. Se os irmãos observarem os versículos anteriores, ele está relacionado ao livramento do povo de Israel, assinado pelo decreto de Ciro, que o povo de Israel voltaria a ser nação independente, é uma nação novamente, eles voltariam para a sua terra, teria direito de reconstruir o seu templo e poderia habitar na terra de Jerusalém. Então, diante desse texto de Isaías, o profeta está falando do mal que ocorreu com eles, ou seja, devido à desobediência, a partir pelo caminho da idolatria, Deus trouxe a nação caldeia sobre eles e o mal foi imposto sobre o povo de Israel. Então, quando a Bíblia fala que Deus faz o mal, isso também está em Amós, capítulo 3, versículo 6. Mal ali é calamidade. É as consequências do pecado que Deus permite vir sobre o homem, e não o mal moral. Deus não criou o mal moral. Deus não fez com que o homem viesse a cometer pecado para que o mal moral entrasse no mundo. Deus, ele, pela sua presciência, ele sabe de todas as coisas, mas não foi Deus que induziu o homem. Como muitos dizem que Deus já criou o homem, já determinou o dia que ele iria pecar, o homem cometeu um pecado porque ele precisava de pecar, a terra precisava de passar por esse processo de todo ser afetada por todo o pecado para que Jesus viesse, morresse para salvar a humanidade. Deus não predeterminou isso, Deus não criou o homem para isso, Deus criou o homem para ser um ser perfeito, um ser que viveria eternamente. Ele optou em desobedecer a Deus e permitir com que o mal entrasse no mundo. Então, o problema do mal é esse. De acordo com o que nós entendemos teologicamente e biblicamente, que o mal só passou a reinar devido à desobediência do homem. Não tem a ver com a ausência de bem. O homem ele era perfeito, ele foi criado perfeito, todo bom. Porém, ele tinha a sua liberdade de escolha e a escolha dele foi em desobedecer à ordem divina, então o mal passou a entrar no mundo. Então, quando você lê um versículo bíblico conforme Isaías e alguém tentar dizer para você que Isaías fala que Deus criou o mal, você entende ali que mal é calamidade e não mal moral. Seria o mal natural.
Isso, o mal como calamidade, consequência de coisa errada que nós fazemos. Isso, o pecado, como nosso irmão coloca aqui, assim, o pecado não seria uma via de regras, essa é a realidade. O pecado não é isso. Então nós temos que entender isso, que o mal, de acordo com o que a Bíblia fala que Deus faz o mal, que Deus está ali em contraste com calamidade, em contraste melhor com aquilo que Deus determinou, com paz, igual está aqui em Isaías. Aí fala aqui que Deus criou a paz e criou o mal, ou seja, ele permitiu que o povo vivesse em paz, o povo escolheu o caminho errado, então o mal veio sobre eles. O mal, calamidade, e não o mal moral. O mal moral entrou no mundo a partir do pecado, o homem foi afetado completamente pelo pecado, o homem ele é caído por natureza, então o mal, infelizmente, ele nos rodeia constantemente. O próprio Deus falou para Caim que o mal estava às portas e que ele poderia escolher, e ele escolheu em continuar fazendo o erro. Na página de número 8, cá no segundo parágrafo, o pastor coloca assim: ó, como resultado do primeiro pecado, o ser humano perdeu a sua liberdade, mas não o seu livre-arbítrio. O título de punição divina ele foi lançado em estado corrompido, conhecido como pecado original, perdendo a capacidade de buscar por si mesmo as coisas de Deus. Isso resultou na dependência absoluta do ser humano de uma obra de graça divina em sua alma para poder caminhar em direção a Deus. O que o pastor quer mostrar aqui é que o primeiro pecado nos afetou por completo, como eu já disse. E o ser humano, ele perdeu a sua liberdade, mas não o seu livre-arbítrio. Eu já falei em algumas aulas passadas que eu realmente vou ter muito problema com o jogo de palavra desses pregadores e teólogos. Deus não precisa de que nós defendamos ele. Que nós temos que criar meios para defender o nome de Deus, de forma alguma. Deus ele não precisa disso. Por exemplo, quando eu estou dizendo aqui que o mal aqui é o mal calamidade, não o mal moral, não estou preocupando em defender Deus. É o que a Bíblia ensina. É hermenêutica bíblica. Se a Bíblia tivesse dito que Deus criou o mal moral, eu ia ter que aceitar isso, porque Deus não nos deve nada. Os irmãos estão entendendo? Por exemplo, eu não acredito na doutrina da predestinação pelo fato que, senão eu iria acreditar que nós somos meros bonecos na Terra. Mas se Deus tivesse feito isso também, irmãos, Deus não nos deve nada. Os irmãos estão compreendendo? Deus ele é perfeito, Deus pode fazer o que ele quer. Porém, Deus não fez isso biblicamente, teologicamente, não fez isso. Por exemplo, a doutrina da predestinação, irmão, são conhecimentos teológicos, não bíblico. É um pensamento teológico. Como existem muitos pensamentos teológicos arminianos. Não estou aqui para atacar calvinismo e nem nada, mas o que eu estou dizendo são linhas teológicas, pensamentos teológicos, e não doutrinas bíblicas. São pensamentos teológicos. Então, Deus ele não deve nada a ninguém. Por exemplo, quando alguém fala assim, Deus criou pessoas para ir para o inferno, irmão, Deus não criou pessoas para ir para o inferno, o homem escolheu ir para o inferno. Mas se ele tivesse posto o homem lá, Deus ele não deve nada para o homem. O homem escolheu viver em pecado. Então, o homem escolheu viver em pecado. Então, ele vai para o inferno pelas suas próprias mãos, não pelo poder de Deus. Ele escolhe ir para o inferno. Então, o que o pastor quer mostrar é que o homem, ele perdeu a sua liberdade, mas não o seu livre-arbítrio. Livre-arbítrio é a capacidade de escolher. Existem até alguns pastores que falam que seria o arbítrio livre. Não mudou muita coisa. Mas eu até falei uma vez, o nosso irmão José de Souza até sempre gosta de lembrar disso, a questão de jogo de palavra, como eu falei nisso, de livre-arbítrio e livre-agência. Eu até hoje não consegui separar uma coisa da outra. Para mim, livre-agência e livre-arbítrio é uma coisa só. O que os nossos irmãos calvinistas têm problema com a palavra livre-arbítrio é porque eles acham que nós, que seguimos a linha arminiana, dentro do pensamento de John Wesley, nós não somos pelagianos. O Pelágio, mais para frente, nós vamos ver isso aqui mais embaixo, Pelágio tinha um tipo de pensamento, Armínio não. Armínio coloca que o homem tem livre-arbítrio porque o homem tem capacidade de escolher se ele quer ou não servir a Deus.
Mas isso mediante ele ouvir uma palavra de Deus. O pastor até mostra aqui mais embaixo, como nós lemos, que o homem por si mesmo, isso eu creio, ele não tem capacidade de aproximar-se de Deus. O pecado afetou o homem de tal maneira que a sua tendência sempre era o mal, para o mal. Ele não tem condição de por si ir a Deus. Por isso que Jesus ensina no Evangelho de João e em várias passagens da Bíblia, o apóstolo Paulo ensina que o homem ele depende da ação do Espírito Santo, movido pela palavra pregada, para que o homem possa conhecer o plano da salvação e aproximar-se de Deus. Porque a nossa tendência sempre é partir para o mal, é escolher o que é errado. A nossa tendência é caída. Então, nós não temos condição, o homem em si ele não tem condição de virar e falar, eu vou servir a Deus. A não ser que o Espírito Santo trabalhe através de uma mensagem pregada, tirada da Bíblia. Os irmãos estão compreendendo? Então, é nesse ponto que nós não conseguimos aproximar de Deus. Mas essa mesma mensagem pregada, ela pode ser rejeitada. Eu penso que os irmãos acreditam nisso. Que se alguém pregar para você pregar para alguém, vou pegar o exemplo de você pregando, que nós todos aqui somos salvos, você pregando para alguém, ele pode ouvir a sua mensagem e guardar no coração, como pode simplesmente ouvir por educação e rejeitar, ou nem sequer ouvir, virar as costas e sair. O exemplo é que o apóstolo Paulo fala que quando ele encontrou com Cristo no caminho de Damasco, ele não foi desobediente à visão que ele recebeu de Deus e as ordenanças. Isso implica que o apóstolo Paulo tinha a capacidade de, diante de tudo que ele viu no caminho de Damasco, ele não querer aceitar. Nós estamos compreendendo isso. Ele poderia não querer aceitar e virar as costas. Então, nós temos a capacidade de escolher se queremos aceitar o evangelho ou não. A única condição que nós não temos, que eu concordo com Calvino e com os irmãos calvinistas, é que a nossa escolha, o nosso arbítrio de querer escolher Deus, nós não temos. Por si próprio. Se o Espírito Santo não trabalhar em nós, nós não conseguimos aproximar de Deus. Mas escolher, o homem tem condição de escolher. Então, eles fazem essa jogo de palavra, que isso é livre-agência, que isso não é livre-arbítrio, porque o livre-arbítrio, quem teve foi só Adão, porque Adão podia escolher entre o bem e o mal, que Adão escolheu o mal. Então, irmãos, o livre-arbítrio, no meu pensamento, na própria língua portuguesa, é a capacidade que nós temos de escolher entre ouvir, dentro do termo teológico, o evangelho e guardar no coração e aceitá-lo em nossas vidas, ou rejeitá-lo. Eu acredito, não sei se os irmãos já ouviram falar da palavra monergismo. Alguém ouviu falar assim com a mão? E sinergismo. Os irmãos já ouviram falar? Monergismo quer dizer uma ação somente de Deus. E sinergismo quer dizer uma ação conjunta. Nós não cremos que o homem ele tem participação na salvação. Eu não acredito nisso. A salvação é um ato exclusivo de Deus. Porém, o homem ele pode rejeitar esse chamado de Deus. Ele pode rejeitar. Se o Deus chamar o homem através do evangelho, ele tem capacidade de não querer aceitar esse chamado. Eu acredito que os irmãos pensam assim. E o pensamento, isso não tira a ação monergista de Deus, ou seja, uma ação única de Deus. Porque o pensamento sinergista é que o homem tem capacidade de ajudar Deus para ser salvo. Nós não acreditamos nisso. O que nós acreditamos é que a salvação ela é composta de justificação, que é um ato exclusivo de Deus, um chamado de Deus, a ponto que Deus justifica todas as nossas falhas através da justiça de Cristo, e nós passamos a viver em santidade, que é o segundo ponto da salvação. A salvação ela é justificação, santificação e glorificação. Na justificação, nós somos livres do pecado que nós cometíamos antes. Todos os pecados que nós praticávamos antes, quando nós aceitamos a Cristo, eles são apagados através da justiça de Cristo. Então, nós partimos para um estilo de vida de santificação, para que nós possamos vencer o pecado, para que a força do pecado não venha nos dominar.
E para que nós venhamos a ficar sem pecado é só na glorificação, quando nós somos transformados com o corpo de glória e os nossos irmãos em Cristo, que já dormem no Senhor, serão ressuscitados, receberão também um corpo de glória, viveremos eternamente com Deus, então assim o pecado não terá mais domínio sobre nós. Mas enquanto vivemos na terra, o pecado ainda reina sobre nós. Ele tão de perto nos rodeia e reina sobre a vida do povo de Deus. Só um momento aqui que entrou um negócio aqui no. Saiu. Tem um negócio aqui na minha tela, aqui, um intruso aqui, diminuiu toda a tela. Mas então, irmãos, nós temos que entender isso. O homem, ele tem a capacidade de rejeitar a mensagem pregada ou de guardá-la no coração. Mas o homem em si, pelas forças dele, ele não tem condição de procurar Deus. Ele não tem força em si mesmo para querer encontrar com Cristo por si mesmo. Ele precisa de ouvir o evangelho de Cristo e o Espírito Santo, como o próprio Jesus falou, é quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. É assim que a Bíblia ensina. Então, é isso que o pastor quer mostrar aqui, que o homem em si, ele vai colocar, isso é resultado da dependência absoluta do ser humano de uma obra de graça divina, ou seja, do favor de Deus sobre o homem. Por isso que a Bíblia diz que nós somos salvos pela graça. E ainda fala, isso não vem de vós, é dom de Deus. Há uma certa discussão ali que a palavra dom de Deus está relacionada à fé ou a graça. Eu, para mim, está relacionado à graça, e não à fé, porque fala que a salvação é pela fé, é por meio da graça, isso não é dom de, isso não vem de vós, é dom de Deus. E o versículo número 9 fala que nós somos salvos para as boas obras. Ou seja, o cristão, através da graça que alcança ele passa a ter boas obras, mostrando que ele foi uma pessoa alcançada pela graça. O pastor coloca assim, ó, o ser humano caído está escravizado pelo pecado. Por isso que a graça tem que alcançar o homem. O homem não tem condição de aproximar de Deus porque ele é escravo do pecado. Isso, como nós dizemos, o Espírito Santo sempre está falando ao coração daquela pessoa que ouve o evangelho, aos nossos corações e ao coração de uma pessoa que nós semeamos a semente ao coração dele. Eu falo, irmão, com experiência própria. Eu já falei para alguns irmãos que eu tive o privilégio. Antes eu achava que era enjoança, porque eu não era cristão, mas eu tive o privilégio quando eu estudava na 7ª série, na 8ª, eu assentei no meio só de crentes. Ali havia uma irmã crente da Igreja Batista e mais 4 irmãos da Assembleia de Deus. E tinha eu e um rapaz que não era evangélico. E eles falavam de Cristo em todo momento. E aquilo foi uma semente foi plantada no meu coração e no coração dele. Hoje ele é um presbítero da Igreja Presbiteriana renovada, um grande homem de Deus. Eu fui salvo por quê? Porque aquela mensagem ficou no meu coração. E eu lembro que um dia eu deitado, eu estava até um pouco meio sob efeito de álcool, e eu lembrei da mensagem que eles falavam, e um certo dia tinha um rapaz chamado Ronélio, que é muito meu amigo, ele falava do inferno, e na hora, e o outro irmão falando, eles falavam de uma maneira, mais num pensamento grego, mas era uma realidade, e é uma realidade até bíblica. Porém, eles falavam de uma forma que eu pensei, quando eu estava na minha casa, eu pensei, rapaz, se esse negócio do inferno for verdade, eu estou perdido. Eu pensei, eu estou perdido se esse negócio desse fogo, esse fogo que nunca apaga, e esse negócio todo aí, esse negócio não vai ser bom, não. E eles falavam também do lago de fogo, do juízo final, e eu pensei, rapaz, e fiquei com aquele negócio martelando em minha mente, bastante medo do inferno, porque ainda não conhecia a graça de Deus, até um dia que eu entrei na igreja batista com um pastor, a batista tradicional, irmãos. Eu virei um pentecostal, mas a primeira igreja que eu frequentei, que eu entrei, na verdade, foi uma batista tradicional. E o pastor pregava com autoridade muito grande de Deus. Eu não esqueço até hoje, ele leu o texto da igreja de Laodiceia, mas ele não fez uma exegese do texto, ele pregou da pessoa que fica em cima do muro.
E eu, na verdade, eu estava, como diz, deitado em cima do muro, mas parece que o corpo estava mais para o lado errado. E depois eu fui na Assembleia de Deus, num culto na rua, numa cruzada, e ouvi um pregador pregando, aí já era um povo pentecostal, pregando sobre a graça de Deus. Então, a semente de Deus foi plantada em meu coração. E por isso o Espírito Santo tem como trabalhar. Mas agora, se nós esperarmos que uma pessoa por si mesmo vai aproximar de Deus pelas suas forças, não. Por isso que nós temos que anunciar o evangelho de Cristo. E o pastor mostra aqui que o homem, irmãos, ele é escravizado pelo pecado. Ele é escravo do pecado. Então, por isso ele não tem essa condição. Aí o pastor coloca, olha, mas agora estar livre apenas para pecar, porque seus desejos se inclinam para o pecado e desvia de Deus. Ou seja, essa pessoa que é escrava do pecado, a tendência dele é sempre partir para o pecado, ele comete pecado constantemente na vida, e pela falta do conhecimento bíblico, para ele é algo natural, porque ele é escravo do pecado, ele desviou de Deus, ele está distante de Deus, conforme a Bíblia fala que todos pecaram. Todas as pessoas, irmão, desde Adão até o último homem, pecou, com exceção de Jesus Cristo. João Batista, que foi o maior dos profetas, saído da boca de Jesus, pecou. Maria pecou. Os católicos podem querer falar que não, Maria era pecadora. O apóstolo Paulo era pecador. Daniel pecou. Isaías, Abraão, todos pecaram. E todos os homens ficaram necessitados da glória de Deus. Eles se foram separados da glória de Deus. Por isso eles passaram a necessitar da glória de Deus. E o pastor agora, como com essa definição, Agostinho combateu o herege Pelágio, que negava o pecado original. Pelágio, irmãos, foi um dos. Eu, particularmente, não considero ele como pai da igreja, mas alguns colocam. Ele foi um teólogo que também viveu no mesmo período de Agostinho, de Ambrósio e de Jerônimo, que esses quatro foram bifurcou toda a teologia que nós temos hoje. Um dos nomes mais destacados é o nome de Agostinho, esse Agostinho de Hipona, conhecido pela Igreja Católica como Santo Agostinho. Jerônimo é aquele Jerônimo que fez a tradução da Bíblia do hebraico e do grego para o latim, que é conhecida a Vulgata Latina. E Ambrósio foi um teólogo também que destacou muito na área da apologética. E Agostinho ele debateu muito com Marcião e com um certo teólogo da época chamado Mani, da onde surgiu o termo maniqueísmo, que esse Mani ele tinha um pensamento de que o diabo ele era um inimigo de Deus à altura de Deus, enquanto na verdade o próprio Lutero ele deixa muito claro que o diabo ele é um cachorro na coleira de Deus. Ele usa até um termo assim um pouco estranho, mas é uma realidade. Ele fala que o diabo é o diabo de Deus. Ele só faz o que Deus permite. Mas esse Pelágio, ele teve um nome muito forte nesse período do século IV depois de Cristo, e ele difundiu uma teologia que ele negava o pensar. Por isso que nós somos acusados, às vezes, injustamente por alguns calvinistas, de semi-pelagianismo, pelo fato que nós acreditamos no livre-arbítrio. Mas o livre-arbítrio ensinado por Pelágio é o livre-arbítrio que o homem ele aprende a pecar. O homem ele não sofreu com o pecado de Adão. Então, isso é uma heresia, irmão, isso é uma heresia. O homem ele foi contaminado pelo pecado de Adão, pelo fato que Adão é o nosso pai. O Adão é de onde surgem todos os seres humanos. Então, o pecado entrou no mundo por um homem, passou a todos os homens, a toda a raça humana, por isso o pecado passou a reinar sobre o homem. Está lá em Romanos. Romanos 5, Romanos 6 deixa isso muito claro. Então, Pelágio ensinava que não, que o homem ele aprende a pecar com o passar do tempo, e isso não é uma verdade. O próprio Davi, no Salmo 51, ele fala: em pecado me concebeu a minha mãe, e em pecado eu fui gerado. Existe uma linha muito errada de pensamento nesse versículo, que fala que ali o salmista está falando que a mãe dele não era casada com Jessé, e por isso o Jessé traiu a primeira mulher dele com a mãe de Davi. Mas isso é uma heresia, uma falta de hermenêutica bíblica. Existe um pastor no Brasil aí, que eu vou falar só a primeira letra do nome do Marco Feliciano,
que ele até ensina isso. Isso é heresia. Heresia. Não, não existe uma hermenêutica bíblica que comprova isso que alguns teólogos ensinam, como Marco Feliciano e outros. Quando o salmista fala, em pecado me concebeu a minha mãe, ele quer dizer, a minha mãe era pecadora e eu já nascia em pecado. É isso que ele quer dizer. Ele nasceu herdando o pecado original, como a mãe dele herdou, ele herdou também. O versículo está explicando isso. Então, ou seja, nós herdamos de Adão a natureza caída. E Pelágio negava isso. Pelágio queria dizer que o homem, com o passar do tempo, ele aprende a pecar. E Agostinho, ele mostra que o homem, ele foi contaminado pelo pecado. Toda a raça humana caiu em Adão. Então, ele debateu muito com o Pelágio. Hoje nós estamos, irmãos, tendo um reavivamento do pelagianismo no meio do povo crente hoje. Existe até uma linha chamada semi-pelagianismo, onde as pessoas com esse pensamento de livre-arbítrio, eles querem negar a existência de um pecado original. E algum desses teólogos liberais até chega a dizer, como eu falei na aula passada, que Adão e Eva é uma alegoria que Moisés criou simplesmente para fazer com que o povo hebreu que estava ali às margens do Rio Jordão tivesse medo de viver como as nações da qual ele estaria entrando naquela terra. Uma coisa não tem nada a ver com o texto bíblico. O homem ele passou a ser pecador a partir do momento que Adão caiu. Os seus filhos foram pecadores, os filhos dos seus filhos foram pecadores, toda a raça humana caiu em Adão. O apóstolo Paulo ele define isso muito claro na carta aos Romanos. E, inclusive, eu sugiro aos irmãos que estão estudando essa matéria que dá uma lida na carta de Paulo aos Romanos, que seja do capítulo 1 ao capítulo 8 da carta de Paulo aos Romanos, os irmãos irão ver. Paulo trata do capítulo 1 ao capítulo 7, sobre como o pecado entrou no mundo, como o pecado passou a reinar, como todos os homens foram contaminados pelo pecado e como o pecado tão de perto nos rodeia. E ele mostra que esse pecado ele só pode ser vencido pela graça de Deus. Ele fala que onde abundou o pecado, superabundou a graça. No capítulo 5, versículo 20. Porém, o capítulo 8 é onde ele mostra como esse pecado pode ser dominado através da ação do Espírito Santo. Ele fala que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. E lá no versículo 5 ele fala que a força do pecado ela se perde quando nós deixamos o Espírito Santo dominar nossas vidas. Então, quando o Espírito Santo reina, quando o Espírito Santo governa, quando o Espírito Santo dirige-nos, é a única maneira de vencermos o pecado, quando somos sensíveis à voz do Espírito Santo. Quando vamos falar, fazer ou olhar para aquilo que não devemos, o Espírito Santo fala aos nossos corações, somos convencidos e desviamos daquele caminho. Não aceitamos que o pecado nos domine novamente. Então, é só debaixo da graça do Espírito Santo. O pastor fala, irmãos, na página número 9, sobre o caráter do primeiro pecado. Aqui nós vamos ver algumas coisas em relação ao primeiro pecado, irmãos, que está em Gênesis 3, que é a nossa base em relação ao pecado. Se nós perdermos isso aqui, como eu já falei, toda a história perde o sentido se deixarmos de acreditar no capítulo 3 de Gênesis. E, claro, se não interpretarmos esse capítulo à luz do que Moisés quis falar e à luz do que Paulo e o próprio Cristo interpreta nos evangelhos, nas suas cartas. As cartas de Paulo, irmãos, a carta aos Romanos e a carta aos Gálatas, são duas epístolas que tratam da salvação. E uma, claro, com todo um compêndio doutrinário que é Romanos em relação à salvação, declarando que o ser humano é caído em Adão, e a carta de Paulo aos Gálatas é uma carta apologética que debate os pensamentos religiosos que o homem quer impor sobre o ser humano ou sobre o povo daquela época como padrão de salvação. E a salvação é através da graça. O pastor coloca aqui, do ponto de vista
formal, o primeiro pecado consistiu em o homem comer a árvore do conhecimento do bem e do mal. A árvore poderia ter sido uma árvore comum, como eu já falei, cujo fruto em si não faria mal algum comer se Deus não tivesse proibido. Como eu falei, irmão, no início, o problema aqui foi a proibição. O que eles fizeram foram quebrar uma ordem. Então, o fruto em si não produziria nada, a não ser a ordem que Deus mandou. Aí o pastor coloca mais, talvez ela fosse assim chamada árvore do conhecimento do bem e do mal, porque fora destinada a revelar se o estado futuro do homem seria bom ou mal, ao invés de ele mesmo ser encarregado de destiná-lo por si e para si. O que o pastor coloca aqui é que talvez essa árvore ela recebeu esse nome simplesmente pelo fato que ela, ao ser desobedecida à ordem divina, ela determinaria na vida do ser humano o seu mal ou mau caráter que entraria nele, que passaria a possuí-lo, ou o mal que ele estaria fazendo a si mesmo. Pastor Coloquial, do ponto de vista essencial e material, o primeiro pecado consistiu numa oposição de Adão a Deus, recusando-se que Deus determinasse o curso de sua vida e de suas gerações. Como eu falei na primeira aula, irmãos, o pecado de Adão, o pecado do primeiro casal, ele nada mais é do que um interesse de ser independente das ordens de Deus, o interesse de viver independente. Isso quer dizer ser igual a Deus, conforme a serpente falou para Eva. E conforme também está o pensamento de Isaías 14, dentro dessa interpretação que ali poderia ser o diabo, quando ainda era um anjo e veio a cair, seria ele igual a Deus no interesse de ser independente de Deus, como eu falei na aula passada. Feito em estado de santidade, mas livre para escolher amar e obedecer a Deus, o primeiro homem foi submetido a um mandamento para que exercesse pessoalmente a sua vontade de viver submisso e dependente ao Criador. O pastor mostra aqui, irmãos, que o homem foi feito perfeito, perfeito em tudo, principalmente em santidade. E Deus colocou nele essa livre escolha para mostrar que o homem era capaz de obedecer a Deus, de amar a Deus, de estar sujeito a Deus e dependente de Deus em tudo. Porém, o pastor mostra que o homem ele buscou ser independente de Deus. Ele deveria amar a Deus acima de todas as coisas, depender dele para tudo, como o texto sugere que Deus, nós podemos interpretar que Deus ele estava sempre no jardim com Adão, e conforme a Bíblia fala que ao aproximar-se após o pecado, o texto sugere que ele poderia estar constantemente na virada do dia ali falando pessoalmente com Adão. Então, criaria podemos dizer que criaria uma intimidade maior com Deus. E após o homem pecar, essa intimidade foi rompida. A submissão que o homem deveria ter a Deus, ele não quis permanecer debaixo dessa ordem. Por isso ele tentou viver independente. E o pastor mostra que o estado que o homem foi criado é para que, mesmo ele sendo livre, a opção que ele teria que ter era estar submisso às ordenanças divinas. O pastor mostra aqui, irmão, sobre as consequências da queda. E nas consequências da queda, ele mostra que o pecado afetou o homem em todo o seu ser, como eu já disse, e nos seus relacionamentos. O próprio texto, irmãos, ele nos mostra como o pecado afetou o relacionamento do casal, a vida do homem no dia a dia, mostra como o pecado afetou a terra. Tudo isso nós vamos ver no capítulo 3 de Gênesis, como o pecado afetou a descendência de Adão. Aí o pastor coloca aqui, que é espiritual, e fala que o pecado afetou a área espiritual, que seria o homem, o criador.
O homem ele perdeu aquela imagem que Deus colocou nele. É, a imagem de Deus no homem ela não foi apagada por completa. Cristo reconquistou para nós. Porém, o que é a imagem de Deus no homem? Os irmãos estudaram na matéria passada com o pastor Luiz Prestes sobre antropologia bíblica. A antropologia bíblica tem por finalidade mostrar o propósito do homem, a sua criação e a sua composição. Então, o homem ele é composto de espírito, alma e corpo. E isso declara a imagem de Deus no homem. O homem ele era um ser espiritual, ele tinha o caráter de Deus. Isso é a imagem de Deus no homem. A semelhança de Deus é que mostra que o homem ele tinha capacidade de comunicar e de ter os atributos de Deus, os atributos comunicáveis de Deus, como bondade, capacidade de perdoar, justiça, amor e coisas semelhantes. E essa imagem de Deus do homem ela foi apagada um pouco, ela foi deformada no homem devido a ele optar para o pecado. Então, criou uma certa barreira entre o homem e Deus. O profeta Jeremias, no capítulo 59, ele fala que as nossas iniquidades fazem divisão entre nós e o nosso Deus. Lá é claro que ele fala as vossas iniquidades faz divisão entre vós e o vosso Deus, que ele diz que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, e nem os ouvidos de Deus está tapado para que não possa ouvir. Mas as iniquidades separam o homem de Deus. Então, o homem ele sofreu, o pecado trouxe uma consequência na vida espiritual. Ele mostra na questão psicossomática. O homem em si mesmo. Os irmãos sabem o que é psicossomática, a psico que tem a ver com alma, e somático vem da palavra soma no grego, quer dizer corpo. Isso aqui, possivelmente, o pastor está falando em questões de problemas na alma do homem que afeta o seu corpo. Isso foi o pecado trouxe isso. Nós vemos os escritórios superlotados de pessoas com problemas psicológicos, que é teologicamente chamado de psicossomática, porque a sua alma está afetada, o seu corpo sente, e eles estão até nos próprios escritórios de médico, pessoas com doenças sem explicação, porque o seu corpo está sentindo devido ao pecado. Sociológica, o homem para com o homem, nós vemos isso desde o primeiro homem, Adão, os problemas sociológicos entre a humanidade nos dias de hoje, como tem agravado bastante. Ele coloca antropológico, o homem, melhor, antroecológico, que é o homem e a natureza. Isso também tem afetado bastante. Ecológico, a natureza e a própria natureza, nós vamos ver isso mais para frente. E ele mostra que a morte de Cristo trouxe solução para cada divisão da queda. Ou seja, quando Cristo morreu na cruz do Calvário, todas essas coisas pôde ser reconciliada com Deus. A Bíblia fala que ele reconciliou com Deus todas as coisas, principalmente o homem. Cristo, com a morte na cruz do Calvário, ele aproximou o homem de Deus, ele vai restaurar novamente a natureza, ele cura o homem de todos os tipos de doença, principalmente no arrebatamento da igreja, o homem vai ser feito novamente perfeito. O apóstolo Paulo fala que esse corpo que é mortal, ele se revestirá de imortalidade, ou seja, esse corpo que ele perece, que a morte tem capacidade de arrancá-lo, ela não vai ter mais poder, por isso que ele fala que a morte é o último inimigo a ser destruído, vai ser destruído na ressurreição dos mortos. E ele fala que isso que é corruptível aqui não tem a ver com corrupção, a corrupção moral, tem a ver com corrupção de deteriorar, de ficar velho, de sofrer doenças. Ele fala que esse corpo que envelhece, que adoece, ele vai ser revestido de incorruptibilidade, ele vai ser perfeito. Nós não sabemos como explicar isso. Tem pessoas que acham que vai ter outro corpo, tem pessoas que tem uns até que falam que ele é pequeno e vai crescer, os outros pensam que é gordo vai emagrecer, o que é magro demais vai ficar corpulento. Nós não sabemos como isso vai acontecer. Uma coisa é esse corpo vai ser perfeito. Eu, particularmente, creio que o corpo que eu tenho, como eu sou, é o que eu vou ter, porque Cristo ressuscitou como ele era.
E ele disse que assim como Cristo é, quando ele se manifestar, seremos como ele. Está lá em 2 João, 1 João 2:3. Melhor, 3:2. Seremos como ele é. Então, se seremos como Cristo é, nós receberemos um corpo que nós temos. Esse corpo vai ser ressuscitado ou transformado. Então, quem é feio vai continuar feio, irmãos. Ninguém pode ter esse pensamento. Quem vai ficar bonito. Vai ter uma plástica lá, não, né, irmão Kleber? Vai não. Vai continuar com o corpo de glória. Já não vai morrer nunca mais, não. Estou brincando, irmão, só para descontrair. Mas nós não sabemos, sem pneus, como nós irmãos estão falando com o José de Souza, sem os pneuzinhos que incomoda. Nós sabemos de uma coisa: esse corpo não vai morrer mais e ele não vai sofrer nenhum agravo pelas coisas que ocorrem, ele não vai envelhecer. Mas nós não sabemos como que será. Isso não há explicação. Porque Cristo, ao ressuscitar, não sei se os irmãos vão lembrar, aqueles discípulos que andou com ele, apesar que o Evangelho de João fala que assim lhe aprouve não deixar com que algumas pessoas lhe reconhecessem, os dois discípulos no caminho de Emaús, o próprio Jesus chegou no túmulo e algumas mulheres não reconheceram, só depois que ele falou algo que elas reconheceram. Então, nós não sabemos como será esse corpo. Uma coisa é, ele não vai sofrer mais. Aqui é uma pergunta, irmão Jesus, se ele vai ser imortal ou eternizado. Eu não entendi se é uma pergunta ou se o irmão... sim. Ele vai ser imortal, porque eternizado, eu acho que é uma palavra assim que ela pode trazer um sentido meio estranho. O homem, na verdade, ele foi criado eterno. O homem não é eterno, ele foi criado eterno, porque eterno é quem não tem começo e não tem fim. Somente Deus é assim. Agora, o homem ele foi criado eterno. Ele foi criado para não morrer. O homem passou a morrer porque ele desobedeceu a Deus. E lá em Eclesiastes, capítulo 7, fala que Deus pôs a eternidade dentro do homem. Então, Cristo conquistou isso novamente para o homem. O homem vai viver eternamente com Deus, que é chamado de vida eterna, não só em extensão de tempo, mas em qualidade. E já a morte eterna, o que Daniel chama de desprezo eterno. O homem não vai morrer com o mesmo corpo, os irmãos têm que entender isso, que a morte eterna também está relacionada ao homem ser lançado no lago de fogo com o mesmo corpo que não morre mais. Então, são dores que não temos como explicar, possivelmente físicas e mentais. Mateus ele descreve isso como que no Geena, ou Geena, que é a palavra grega, que é a palavra usada para lago de fogo, ele fala que lá o bicho não morre, o fogo não se apaga. E que lá há choro e ranger de dente. Então, descreve um sofrimento inigualável. Mas, para nós, a eternidade é algo magnífico, que a nossa mente não alcança. O que João descreve para nós em Apocalipse sobre novos céus e nova terra, a habitação dos salvos, ele descreve de maneira muito, muito simplificada, que nós não temos como saber o que é realmente a eternidade. Então, nós temos que simplesmente entender que esse corpo ele vai ser um corpo transformado para vivermos eternamente com Deus. Então, Cristo conquistou isso na cruz do Calvário para nós. Aqui o pastor, irmão, vai trazer algumas explicações do que nós falamos aqui sobre a separação do homem e Deus, que o pecado, a consequência que o pecado fez, o que ele afetou na relação do homem para com Deus, na relação do homem para com o seu próximo. Então ele fala aqui, ó, a separação entre o homem e Deus. Fala, a separação do homem com Deus está na própria essência do pecado. Foi naturalmente o efeito mais fundamental da queda. O homem afastou-se da fonte da vida, do centro de todo o bem. Então, por escolha própria, o homem distanciou de Deus. E é isso que o pastor está falando. Em questão espiritual, o homem morreu. Quando Deus falou que o homem morreria, e após comer do fruto e eles permaneceram respirando, eles acharam que não tinha morrido.
mas ao olhar um para o outro, percebeu que estavam nus e tiveram vergonha um do outro, coisa que era normal para eles. E não havia necessidade de se esconder. E o pior, a tentativa de esconder-se de Deus. Agora, irmãos, uma pergunta para que você responda para você mesmo. Quando nós cometemos uma falha para com Deus, a nossa tendência sempre é fugir do Senhor. Os irmãos concordam, os irmãos respondem para consigo mesmo. Por exemplo, quando alguém comete uma falha com Deus, vou colocar a palavra correta, quando comete um pecado, a primeira coisa que ele pensa é: eu não vou no culto hoje, eu não vou tomar ceia, eu pequei contra Deus. A primeira coisa que ele pensa é isso. E quando ele deveria ter o pensamento do filho pródigo, chegar diante de Deus e falar: pequei contra o céu e perante o Senhor. Porque a Bíblia fala que aquele que confessa e deixa alcança misericórdia. Que João fala que as palavras que ele escreveu para o povo da igreja de Éfeso, ele escreveu para que eles não pecassem. Então, ou seja, que eles guardassem a palavra no coração e não viessem a pecar. Mas se por um acaso eles viessem a pecar, que eles lembrassem que tem um advogado no céu, Jesus Cristo, o justo. E ele disse que se nós confessarmos o nosso pecado, o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Só que a tendência de Adão foi esconder de Deus. Ele ficou com vergonha, ele percebeu a nudez dele. E a nudez de Adão não foi apenas a nudez física, foi a nudez de que ele percebeu que ele perdeu a glória de Deus. Existe até uma linha que eu não concordo com ela, uma linha judaica, que o Adão sempre teve roupa, que a palavra ali que ele perdeu foi a glória de Deus, que o Adão brilhava. Irmãos, isso aí eu não concordo, porque Adão foi feito com corpo igual nós temos hoje. Sempre foi assim. Sempre foi desse jeito. Não tinha diferença. Ele não brilhava, ele não era grande demais, ele não tinha o corpo de prata, o corpo de ouro, nada disso. Ele tinha um corpo de carne, normal como o nosso. Então, a glória de Deus saiu de Adão, que era a glória que ele tinha espiritual com Deus. Isso que saiu de Adão. Mas ele permanecia nu. A nudez era normal. Para ele esconder primeiro, por ver que estava nu, e ele chegou até um pensamento que Deus não via que ele estava nu. Para Deus, tudo, ele vê todos, com roupa ou sem roupa, não faz diferença aos olhos de Deus. Mas no caso de Adão, a tendência dele foi esconder de Deus. E como eu acabei de falar com os irmãos, o pastor até mostra isso aqui, ele fala: o homem afastou-se da fonte da vida. Ele vai falar assim: ó, esse efeito é revelado pelo comportamento de Adão e Eva. Esconder-se da presença de Deus quando ouviram a sua voz, porque tiveram medo. Essa situação estende-se por toda a geração e atinge toda a humanidade. O homem sempre tem essa tendência de querer esconder de Deus. Eu estou dizendo das pessoas que são cristãs, que quando falha, a tendência é esconder de Deus. Outros desviam, por quê? Porque acham que não vão conseguir ser perdoados. O diabo coloca no coração da pessoa que ele não vai ser perdoado, não adianta ele confessar. Aí faz aquelas distinções de pecado, de pecados grandes e pecados pequenos, que esse pecado foi tão horrível que você não vai conseguir ser liberto dele, ou que Deus não vai te perdoar. Então, a tendência do homem é se afastar de Deus. E o que Cristo mostra é que o homem deve aproximar-se de Deus, mais ainda por ele ser pecador, porque todos pecaram. E por isso o homem ele depende de Deus. Então, irmãos, o que o pastor mostra aqui que o pecado afetou essa área do homem. Por isso que, às vezes, o homem tem essa tendência de querer esconder de Deus, de fugir de Deus, não participar dos cultos, não participar da ceia. Às vezes ele está com vontade, mas quando ele pensa em participar da ceia, o diabo fala no coração dele: você fez tal coisa. E ele nem tem a convicção de que ele foi perdoado, que às vezes ele falou para Deus pedindo perdão, às vezes só de boca para fora,
E perdão, irmão, tem que ser de convicção, de coração. A pessoa tem que ser quebrantado por Deus, como fala o salmista, fala no Salmo 51, versículo 17, com o coração quebrantado e contrito, o Senhor não despreza. Então, a pessoa tem que se arrepender de verdade e confessar a Cristo. Não pode fazer como Adão, esconder, fugir. O pecado, ele obscurece a visão do homem espiritual. Por isso, ele tenta afastar do Senhor. Aí o pastor coloca aqui, ó. Com o pecado, o homem, com o pecado, o homem perdeu sua dignidade para estar diante de Deus, conforme Gênesis 3, versículo 23, 24. Ele não tem aprovação divina, mas encontra-se sob a ira de Deus. O pecado, irmãos, ele faz o homem viver debaixo da ira do Senhor. Hoje existe uma frase que as pessoas tentam romantizar a Bíblia e criar essas frases feitas falando que Deus, ele ama as pessoas da maneira que ela é. Deus, como eu já expliquei no áudio, Deus amou o mundo, irmãos. Amou o mundo. Deus não compactua com o pecado e a ira de Deus está sempre sobre a humanidade. O que aplaca a ira de Deus é Cristo lá no céu. Ele aplaca a ira de Deus. Se os irmãos estudar o livro de Levíticos, os irmãos vão observar que quando Deus manda Moisés construir uma arca, essa arca conhecida como Arca da Aliança, Deus fala para ele, construa também uma tampa que estará sobre a arca. Essa tampa você lhe porá o nome de propiciatório e colocará sobre ela 2 querubins com as suas asas estendidas. Dentro da arca tinha um pote de maná, a vara de Arão que havia florescido e a tábua dos 10 mandamentos. A tábua dos 10 mandamentos, como eu já falei, ela revelava a nossa pecaminosidade e a santidade de Deus. Todas as vezes que o homem lia os 10 mandamentos, ele percebia o quanto Deus é santo e o quanto nós somos pecadores. O escritor dos Hebreus fala que os 10 mandamentos consistiam em revelar que o homem é pecador. Paulo também descreve isso. E que a única maneira do homem ser salvo é pela graça. Então, quando Deus olhava para dentro da arca, lá estava as tábuas dos 10 mandamentos. Então, a ira de Deus, ela se acendia. Quando a tampa do propiciatório era posto sobre a arca para tampar os 10 mandamentos, a ira de Deus era aplacada, ela era aplacada. E o escritor dos Hebreus mostra que Cristo é o nosso propiciatório. Ou seja, a ira de Deus ela é aplacada pelo sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Por isso, a humanidade não foi destruída debaixo da ira de Deus. O homem vive distanciando-se, o homem vive cometendo suas atrocidades em pecado, criando meios para tentar desacreditar em Deus, tentar inventar que o pecado não existe. A ira de Deus sobre a humanidade é muito grande, irmão. Nós vemos isso em Apocalipse, que existe 7 taças da ira de Deus que será derramada sobre a humanidade. Nós vemos que Gênesis fala que a ira de Deus era muito grande sobre os amorreus e que a taça da ira de Deus estava enchendo sobre os amorreus. Quando você vai no livro de Amós, no livro de Oséias, no livro de Miqueias, a Bíblia fala que a ira de Deus estava sobre o povo, sobre a nação de Israel e sobre a nação de Judá. E que em muito breve Deus levantaria 2 nações que estaria destruindo aquela nação de Israel, o Reino Norte, e levando em cativeiro a nação de Judá. Isso mostra a ira de Deus, que ela estava constantemente sobre o povo devido aos seus pecados. E nós vemos que a única maneira da ira de Deus ser aplacada é através do sangue de Cristo. Somente através do sangue de Jesus Cristo. Por isso, o apóstolo Paulo fala que nós temos um mediador entre Deus e o homem no céu, Jesus Cristo, o homem. Por isso, ainda esse planeta não foi destruído. Agora, uma coisa, irmão, que eu tenho falado constantemente em minhas pregações. Deus está irado contra algumas nações. A América é um país que está sob a ira de Deus. O Brasil é um país que está sob a ira de Deus.
Países da África estão sob a ira de Deus com tanta idolatria, tanta evangelho mal pregado naquele lugar, tanta, os irmãos me desculpa a palavra, tanta macaquice naquele lugar, tanta besteira, sem pregação de evangelho, tanto besterol naquele lugar. Esses supostos profetas no Brasil, com ganâncias e tantas coisas, Deus está irado com esse povo. A ira de Deus, irmão, vai se derramar mais hora, menos horas, sobre esse país que nós vivemos, sobre o Brasil e sobre alguns países na África. A Europa é um país que nós vemos que a ira de Deus sempre, ela sempre é solta sobre aquele lugar. Tantas catástrofes que acontecem ali, porque uma região, ou por que não dizer, um continente que distanciou-se do Senhor, que foi tão abençoado pelo Evangelho, que o apóstolo Paulo ele pregou em quase todas as áreas onde hoje nós conhecemos como Turquia, foi palco de pregação do apóstolo Paulo. Lugares que o apóstolo Paulo chegou, como a Itália e outros lugares, que ele alcançou como evangelho, e hoje nós vemos um continente completamente tomado pela idolatria, tomado pelo ocultismo, tomado pela descrença em Deus, pela prostituição e tantas outras coisas. A ira de Deus sempre se derrama sobre aquele lugar. E muitos outros lugares, irmão, que a ira de Deus está para se derramar, porque o homem está vivendo longe de Deus. O homem preocupando está desagradando os olhos de Deus, sem querer saber do evangelho. Uma nação igual essa aqui, irmãos, que existe uma certa história que quer dizer que essa é uma nação construída debaixo de um pensamento maçônico, mas isso é uma mentira. Existiam muitos maçons, sim, dentro da presidência dos Estados Unidos, mas existiam muitos presidentes evangélicos aqui. E uma das coisas que o George Washington, o pai do Bush, ele disse uma vez que os Estados Unidos precisavam de voltar para os ditames da palavra do Senhor. Ele disse isso. E esse país, a cada dia, se distancia da palavra de Deus. A cada dia eles estão tentando proibir a palavra do Senhor, estão cortando coisas da Bíblia, cortando coisas do cristianismo. É um país que muitas igrejas já abriram a porta para o pecado escancaradamente, para que eles vivam tranquilo, sem preocupar com o pecado, estão tentando viver divorciado de Deus, parecendo crente, vão para a igreja, cantam. Ultimamente aí tem uma igreja, irmão, uma das igrejas, irmão, que foi palco de avivamento, de poder de Deus, as igrejas metodistas aqui na América. Tem uma igreja metodista que vai um camarada barbudo, vestido de mulher, pregar no púlpito da igreja, falando que, eu não sei nem se ele fala que é pastor, se é pastora, que negócio que ele fala que ele é. E já foi um grande homem de Deus, um pastor que pregava, resolveu se revelar como homossexual e vive assim hoje. E as igrejas hoje, nós vemos vários templos cristãos, judeu, com bandeira LGBT, muitas igrejas aqui com bandeira LGBT, até algumas igrejas católicas com bandeira LGBT, então tem sido uma vergonha. E isso tem acendido a ira de Deus sobre esse lugar. E a mesma ira de Deus, irmãos, que desceu sobre a vida dos dois filhos de Arão, Abiú, Nadab e Abiú, brincando com as coisas de Deus, vai descer sobre essas pessoas que estão brincando com as coisas de Deus, brincando de ser evangélico. A ira de Deus, ela está sobre esse povo. Outro ponto, meu pastor coloca aqui sobre a corrupção da natureza humana. Ele mostra, com a queda, a natureza humana ficou corrompida, como nós já falamos. Tradicionalmente, essa corrupção é denominada como depravação total. Nós acreditamos, irmão, um dos pontos do calvinismo, que é chamado os seus 5 pontos, é a depravação total. Eu, particularmente, não sou calvinista e creio em depravação total. Como assembleiano, que nós temos a nossa confissão de fé da Assembleia de Deus, a Assembleia de Deus acredita que o homem se tornou completamente pecador através de Adão, que toda a humanidade foi afetada pelo pecado. Então, isso é chamado depravação total.
Nós acreditamos assim. Então, nós não somos pelagianismo, não somos pelagiano. E temos algumas divergências, simplesmente nos 5 pontos do calvinismo. A única divergência que tem com a Assembleia de Deus é a expiação limitada, que é a chamada predestinação, que a morte de Cristo ela foi limitada por quê? Porque o Cristo morreu simplesmente pelos eleitos. Porque se Cristo tivesse morrido por toda a humanidade e toda a humanidade e boa parte da humanidade não fosse salvo, o seu sacrifício não seria perfeito. Eu não vejo assim. Eu, particularmente, vejo o seguinte: Cristo morreu por todos os seres humanos, não todas as classes de pessoas, todos os seres humanos. Jesus morreu por toda a humanidade. E sendo assim, aqueles que não querem entrar debaixo dessa graça, eles estão indesculpáveis no dia do juízo final. Porque Jesus vai julgar a humanidade caída e vai mostrar que eles rejeitaram a graça, rejeitaram a cruz por opção própria. Então, ele morreu por todos, porque não tem como fazer um julgamento de alguém que não estava enquadrado num plano para que, por exemplo, se eu não estou enquadrado para um plano para ser livre, estou enquadrado no plano para ser preso, por que fazer julgamento para mim? É só me pôr na cadeia. Não estão compreendendo? Não necessita de um julgamento. Coloca na cadeia e sem explicação. Deus não precisa dar explicação para ninguém. Então, a Bíblia deixa muito claro. E o próprio João Calvino, eu estou falando e eu tenho aqui. Eu tenho um comentário bíblico de João Calvino no Evangelho de João, que é em João 1,29, quando João Batista fala assim: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Você vai pegar lá, João Calvino vai explicar o seguinte: a palavra mundo aqui vem do grego como cosmos, que está relacionado com todos os seres humanos que está nesse planeta. E em João 3,16 ele descreve uma coisa, que Deus amou o mundo de tal maneira. Ele fala mundo aqui, novamente, está descrevendo todos os seres humanos que existem na Terra. Então, o próprio João Calvino não era calvinista. Os irmãos estão compreendendo? O próprio João Calvino não era calvinista. Ele defendia que Deus amou toda a humanidade. Eu posso tirar uma foto depois e postar no grupo, se os irmãos quiserem. Alguém falou alguma coisa? Posso postar no grupo os 2 versículos bíblicos que ele faz o exegese do Evangelho de João, e ele mostra isso, que mundo ali está relacionado a todos os seres humanos. Então, a depravação total, nós acreditamos sim. Acreditamos que todo ser humano foi afetado pelo pecado. Aí o pastor mostra aqui, a depravação foi total porque atingiu o homem todo, contaminando todos os pecados, os poderes do corpo e da alma. Além de ser total, que é abrangente a toda a humanidade, ela também contaminou todo o ser humano. O pastor até coloca aqui mais em cima, em espírito, alma e corpo. Todo o nosso ser, toda a composição do homem foi afetada pelo pecado. Ele fala os pensamentos, os sentimentos, a vontade, a consciência. Tudo isso que nós temos é afetado pelo pecado. Quando nós menos percebemos, estamos pensando em coisas que não devem. O nosso sentimento sempre é sentimento caído. As pessoas são tomadas de sentimento de ira, sentimento de egoísmo, sentimento de soberba. Se não for pelo Espírito Santo, sempre vai ser. A vontade sempre é para o mal. E a nossa consciência, que é o que nos leva a compreender a nossa necessidade de perdão, às vezes tenta nos convencer de que nós não precisamos. E principalmente quando é um perdão entre pessoas. Nós começamos a criar justificativas de que eu fiz isso porque fulano fez isso também. Eu sou assim por causa disso. E as coisas não é dessa forma, é porque o homem ele foi afetado completamente pelo pecado. Mas, como eu já disse, irmãos, nós temos que andar debaixo da direção do Espírito Santo, para não cedermos a isso. O pastor coloca mais aqui, ó. Ele é escravo do pecado. Ele é escravo do pecado. É insensível diante da palavra de Deus. Ele é orgulhoso. O orgulho do homem faz com que ele rejeite a palavra de Deus. E por ele ser escravo do pecado, existe um livro do Martinho Lutero que ele está com um debate, inclusive ele é utilizado até
explicando o capítulo 2 da carta aos Efésios, que está aqui no final, que mostra que o homem ele está morto em seus delitos e pecado, o apóstolo Paulo, é o Martinho Lutero. Martinho Lutero ele tem um livro chamado Nascido Escravo. E nesse livro ele tem um debate com um grande teólogo da Igreja Católica chamado Erasmo de Roterdã. E esse Erasmo de Roterdã era um padre proeminente, era alguém com conhecimento muito grande. Porém, ele era pelagianismo. Ele acreditava na doutrina de Pelágio. Ele aceitava que o homem ele aprendia a pecar, que com o passar do tempo o homem ia aprendendo a pecar e desenvolvendo o pecado na vida. Mas Martinho Lutero ensinava que não, que baseado no capítulo 2 da carta de Paulo aos Efésios, o homem ele nasce pecador, que o homem ele era filho das trevas, ele só passou a ter luz quando ele aceitou a Cristo, quando a barreira da separação foi quebrada, quando Cristo arrancou ele das trevas. Aí sim a luz passou a morar nele. Mas o homem ele era completamente trevas, porque ele era escravo do pecado. Por isso ele escreve esse livro chamado Nascido Escravo. Ou seja, o homem ele foi afetado pelo pecado desde o seu nascimento. E uma das coisas que o pastor coloca aqui sobre delitos e pecado. E o apóstolo Paulo ensinando aqui em Romanos 2, em Efésios 2, ele fala que o homem, que o pecado... Quer ver? O versículo fala o seguinte. Efésios 2, versículo 1. Ele diz o seguinte: e ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andaste outrora, segundo o curso deste mundo, segundo os príncipes da potestade do ar, dos príncipes do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Ou seja, o homem ele recebeu vida, mesmo ainda estando mortos em delitos e pecados. Delito aqui o apóstolo Paulo está fazendo como o capítulo 1 e 2 e o 3, ele está mostrando que Deus fez dos dois povos, gentios e judeus, um só, que é a igreja. Quando ele usa o termo delitos, está relacionado aos pecados judeus e pecado relacionado aos pecados gentios. Porque delito tem relação com quebrar lei. Vem da palavra delinquente, pessoas que têm prazer em quebrar lei. Então, o homem ele tinha o prazer de quebrar as leis de Deus. E ele vivia em pecado constantemente. Porém, Cristo, ele deu vida para esse homem. Por isso, Martinho Lutero está mostrando que o homem ele era escravo do pecado. Ele nasceu totalmente em pecado. E debatendo com Erasmo de Roterdã, saiu esse livro Nascido Escravo, mostrando que a depravação total ela é real e é verdadeira. Qualquer doutrina que nós tentarmos ouvir contrária a isso é heresia e semi-pelagianismo. O homem ele é caído em Adão. Mas no próximo parágrafo passou logo assim, ó: quando Paulo encoraja os coríntios a se purificar de toda impureza, tanto da carne como do espírito, ele sugere nitidamente que pode haver impureza ou pecado no espírito. Bom, como o pastor colocou em cima, nós somos tricotomos. Mesmo se alguém aqui é dicotomo, crê na doutrina de dicotomia, que isso também é só uma linha teológica, isso não interfere na nossa salvação, isso não tem nada a ver com a nossa fé salvífica, isso tem a ver com questão teológica. Para mim não faz diferença se a pessoa crê que ele é espírito, espírito barra alma e corpo, ou se é espírito, alma e corpo. Eu, particularmente, acredito no espírito, alma e corpo. Quem acredita que espírito e alma é uma coisa só, não vai alterar em nada. Mas a questão é, no caso de quem é tricotomo, ele acredita o seguinte, que a alma é a sede de todos os nossos sentimentos. Ela tem intelecto, vontade e emoção. Então, a alma, ela tendo isso, ela leva o homem a pecar. Já os que acreditam que o homem é espírito e corpo, ou alma e corpo, que alma e corpo seria uma coisa, é o espírito que faz o homem pecar, que teria essas coisas. Mas no pensamento tricotomo, o espírito é a parte que nos liga a Deus.
Seria, como nós poderíamos dizer, a parte religiosa do homem. É onde está localizada a nossa consciência, que nos capacita a discernir o que é correto e o que é errado. É a nossa consciência, o nosso espírito que, como o Espírito Santo, nos convence do erro e nós confessamos os nossos pecados e aproximamos mais de Deus. Sendo assim, o espírito sendo a parte religiosa do homem, o pastor mostra uma coisa que é interessante e tem um versículo bíblico que está em Coríntios, em segunda a Coríntios, que fala o seguinte, que nós devemos nos purificar. Fala assim, ó, tendo, pois, ó amados, tais promessas, purifiquemos de toda impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. Eu gostaria de perguntar aos irmãos se os irmãos têm noção e poderia me explicar, dentro do que o texto está dizendo aqui, o que seria esse pecado no espírito? Como que o espírito peca? Que, por exemplo, o pecado da alma, existe até o pensamento, como eu já falei, tricotomo, que uma certa época eles até fizeram a divisão do homem carnal, relacionado ao homem que ele cede aos desejos da carne, aos desejos da alma, por isso ele é chamado de almático, e o homem espiritual, que ele cede às coisas do Espírito Santo, porque o espírito dele opta em ceder às coisas do Espírito. Então, o homem natural, no pensamento, seria o homem sem Deus, baseado em 1 Coríntios capítulo 3. Então, o que seria isso, irmão? O que vem a ser o pecado que o espírito comete? Algum irmão poderia abrir o áudio e falar? Tipo assim, orgulho. O orgulho seria algo da alma. Da alma, né? Isso seria algo da alma. Porque tem a ver com sentimentos. E sentimento está na alma, de acordo com o pensamento tricotomo. O outro irmão? Alma também. Dom Zé de Souza, que está sempre apto. Pecado do espírito seria doenças espirituais? Doenças espirituais é muito abrangente. Porque doenças espirituais, na verdade, se for olhar também, ela atinge a nossa alma. Porque tudo aquilo que afeta o ser humano em relação a pecado, quer deixar bem claro, não, tem relação com a nossa alma. Seria, no caso, seria, no caso, a inveja, a cobiça, a ambição, porque tem o fruto do espírito, sim, mas tem também o pecado espiritual, que seria essas coisas que ferem, que trazem doença à nossa alma. Sim, porém, se a irmã observar orgulho, essas coisas, lá como obra da carne. E essa obra da carne é a palavra sarx, que tem a ver com o homem caído, a depravação do homem, faz relação com a alma. A alma, ela por ter vontade, é onde está localizado orgulho, soberba, desejos impróprios, por ela ter intelecto, ela pende para as coisas erradas, por ela ter vontade. Então, esses tipos de coisas sempre são coisas da alma. Então, o pastor mostra aqui, e eu, como eu já falei, blasfemar contra o Espírito Santo de Deus? Se blasfemar também seria coisa da alma. Mas é da alma, por isso. Acho que todas as coisas que a gente pensa sobre o espírito vem da alma. Sim, mas nós estamos falando do nosso espírito, não do Espírito Santo, do nosso espírito. Não, do nosso espírito. Seria, no caso, deixar de orar, deixar de buscar Deus, deixar de ter uma vida de intensidade na presença de Deus. Seria isso, pecar? Você está tendo preguiça de orar, você está deixando para depois para orar, depois que você terminar tudo, você vai orar? Não seria isso uma doença no espírito? Não. Paulo pode querer dizer então o senhor vai revelar para nós, porque eu não sei, não. A irmã, parece que a irmã Maria ia falar alguma coisa. Paulo quer dizer que, apesar de nós termos o Espírito Santo, ficamos sempre na mesma, sujeitos às tentações e fraquezas da carne? Sim, mas aí a fraqueza da carne, como eu já falei, irmão, por exemplo, existem duas palavras relacionadas à carne na Bíblia, do grego.
e que é a palavra soma, que tem a ver com o corpo, esse corpo, o corpo matéria, e a palavra sarx, que tem a ver com a depravação total do homem, que está relacionada à alma. O corpo ele é só um veículo da alma e do espírito. Se nós somos pessoas que cedemos aos desejos da alma, ao pecado, nós estaremos fazendo o quê? O corpo nosso vai ser o veículo da alma para executar o pecado. Se nós cedemos ao espírito, o nosso corpo vai ser o veículo do espírito para adoração a Deus, para buscar a Deus. Quando eu disse que o espírito, os irmãos guardem isso, o espírito é a nossa parte que nos liga a Deus, certo? Os irmãos lembram que eu falei isso? Então, seria a nossa parte religiosa. O espírito, irmãos, ele tem tendência, ele tem desejo de adorar algo. Por isso que Jesus falou que os verdadeiros adoradores adorarão em espírito, com todo o ser e em verdade. Verdade está relacionado ao que é Bíblia. Então, pecado do espírito é uma coisa apenas, idolatria. O ser humano, se ele não adora a Deus, ele sempre está sujeito a prostrar diante de um altar qualquer. Por isso, temos que ter o Espírito Santo. O que nos leva a adorar a Deus é o Espírito Santo com o nosso espírito. Quando o apóstolo Paulo está falando aqui, se os irmãos observarem, fala assim, olha, que devemos nos purificar de toda a impureza da carne. Ou seja, carne aqui, a palavra sarx, está relacionado tanto à prostituição, que é a obra da carne, lascívia, que é a obra da carne, impureza, que é a obra da carne, aí ele vai e fala, e as outras coisas, dissensão e tantas coisas. Ele vai e mostra que e purificar do nosso espírito. O espírito aqui tem a ver com idolatria. A única coisa que pode levar o homem a afastar de Deus em relação ao seu espírito é a idolatria. Porque o nosso espírito tem tendência de adorar alguma coisa. Tem tendência de adorar alguma coisa. Por isso que o apóstolo Paulo, quando está ensinando aos Gálatas, que se o homem andar em espírito, o seu espírito vai fugir de todas aquelas coisas, porque a alma vai estar sujeita ao espírito, principalmente da idolatria, que está lá também como obra que a carne executa. E sim, a irmã Jane ia falar alguma coisa? Irmão Cléber, então quer dizer que a idolatria é do espírito. Sim, então, igual eu falei do primeiro, os sentimentos, tudo é pessoal? Isso é da alma. Da alma. Isso é da alma. E a única coisa que o nosso espírito tem é consciência para adorar. O ser humano ele precisa de adorar alguma coisa. Os irmãos podem observar. Alguma coisa ele adora. Se ele não prostra de uma imagem, ele adora alguma coisa para rua fora. Eu não tô falando, nós temos que entender, irmão, que nós calculamos a adoração como a maneira que nós adoramos a Deus, que hoje em dia tem muita adoração e que nem adoração, que as pessoas confundem adoração com cantar. E não tem nada a ver uma coisa com a outra. A adoração ela é constituída de várias coisas. Várias coisas. Então, a adoração vai além de só cantar. E as pessoas podem adorar filho, podem adorar carro, adorar coisas para rua fora. A maneira que ele vive prestando culto àquilo ali, isso é adoração. Vocês estão compreendendo? Então, tem pessoas que prestam culto de várias maneiras. Então, nós só prestamos culto a Deus porque o Espírito nosso se une com o Espírito Santo. Se o Espírito Santo não mover em nós, através do nosso Espírito, nós não temos condição de servir ou adorar o Senhor. E se a pessoa não tem o Espírito Santo, a tendência dele é prostrar diante de qualquer altar que ele achar na frente dele. Por que o povo de Israel sempre se prostrava diante de um altar? Porque eles abandonavam os ditames da palavra do Senhor, desviavam do caminho do Senhor, a tendência era se prostrar diante de um altar ou de qualquer coisa que eles construíam para ele. Então, o pecado aqui, a impureza do espírito seria a idolatria. Porque a única coisa que afeta o nosso espírito é a idolatria. Isso dentro do pensamento tricotomo. Se o pensamento for dicotomo, alma e espírito seria uma coisa. Então, o espírito estaria afetado pela idolatria, pela qualquer coisa que a carne, que a alma cede, como orgulho. O pastor até cita alguns versículos aqui em relação à altivez do espírito e outras coisas, mas nós temos que olhar o contexto. Mas, para mim, o que realmente afeta
afeta completamente aqui com o apóstolo Paulo, porque dentro do contexto que o apóstolo Paulo está mostrando aqui, ele está mostrando na incredulidade do homem que abandona a Deus e passa a viver debaixo de idolatria, fazendo união com outro tipo de Deus que não é o Deus do céu. Então, o contexto aqui é de idolatria e não de qualquer outro tipo de pecado. Para nós finalizarmos, irmãos, na página de número 11, o pastor coloca sobre a consequência de culpa. Ele fala que com a queda o homem passou a sentir-se culpado diante de Deus. Como eu falei, o homem tentou esconder porque ele percebeu a sua nudez, entendeu que ele tinha feito algo de errado e passou a ser culpado. Ele vai mostrar que houve uma consciência de estado de corrupção e de necessidade por causa da culpa. A culpa significa sentimento de ter feito o que não devia e por isso merece punição ou obrigação de prestar satisfação à justiça de Deus pela violação da lei. Esse sentimento de culpa que nós carregamos quando cometemos um pecado é algo que não é algo negativo quando nós arrependemos. E que não foi o caso de Adão. O caso dele, como eu disse, foi de esconder. E esse sentimento não pode habitar em nós. Quando errarmos diante do Senhor, devemos confessar. E o que o pastor está mostrando aqui, que houve nele a consciência que ele havia quebrado algo entre ele e Deus, que ele desobedeceu à ordem divina, por isso a culpa passou a tomar conta da vida de Adão, e a tendência dele foi distanciar do Senhor. E esconder de Deus, irmãos, eu acho interessante que Adão, ele conviveu com Deus, ele sabia quem era Deus na sua essência. E se possivelmente, eu acredito particularmente que foi o único homem, quando eu falo homem, eu estou falando do casal, que viu Deus na sua essência. Porque eu acredito que Deus se manifestava para Adão tal qual ele é, e não na maneira que nós conhecemos através do Espírito Santo, pela palavra de Deus, e como Cristo revelou a Deus na terra para o povo de sua época. Mas ele via Deus na sua glória, na essência que Deus é. Adão teve esse privilégio. E sendo assim, como que passou na mente dele esconder de um ser tão sublime e tão soberano como Deus é? Talvez ele achou que entre as árvores do jardim ele poderia ocultar-se dos olhos de Deus. Quando às vezes nós pensamos o mesmo, de que ao ficar em casa ou fugir para determinada distância, vamos nos ocultar dos olhares de Deus. Mas isso é impossível. Os olhos de Deus percorrem toda a terra, conforme a Bíblia fala. Nada pode fugir do olhar do Senhor. E esse sentimento de culpa que às vezes uma pessoa carrega, ela tem que confessar os seus pecados. Ela tem que declarar para Deus que ela errou e o Senhor vai lhe perdoar e não distanciar do Senhor. Billy Graham dizia que todo homem que quer distanciar de Deus, quer navegar no mundo do pecado e distanciar do Senhor, o diabo sempre tem um barquinho preparado para ele. Billy Graham dizia isso. Então, nós temos que retornar para Deus, voltar o nosso coração para Deus quando nós pecarmos e mostrar para a humanidade caída que eles necessitam de Cristo, necessitam de reconciliar-se com Deus, que Cristo é a única maneira do homem aproximar-se de Deus novamente. Porque ele próprio diz que ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por ele. Ele é a única fonte de vida, ele é o único meio de o homem passar e chegar até Deus, ele é o único lugar que o homem pode encontrar a verdade. Então, não há possibilidade do homem aproximar de Deus a não ser através de Cristo. E essa culpa que todo ser humano carrega é herdado de Adão. Todos os seres humanos, o ateu, a toa, o testemunho de Jeová, esse povo que vive independente de Deus, que quer viver uma vida promíscua, sempre no seu particular,
eles carregam a culpa dentro de si. E eles tentam aliviar essa culpa na bebida, em meio à prostituição, em jogatinas. Outros vão buscar em religiões que tentam trazer resposta para tudo, como o próprio Espiritismo, que é uma religião muito perigosa, que tenta fazer com que as pessoas se sintam confortáveis com aquelas respostas plausíveis, porém sem fundamentos bíblicos, apenas com fundamentos filosóficos e outras coisas que satisfaz superficialmente a alma do homem. E alguns se acomodam com aquilo e buscando as respostas para a sua vida, dentro do pensamento budista e outros pensamentos assim, que são baseados na filosofia, e quando, na verdade, a sua culpa só é um pouco aliviada. Eles conseguem encostar a sua culpa e, com o passar do tempo, aquilo volta novamente. Por quê? Porque a única maneira de ser livre da culpa do pecado é através de Jesus Cristo. É navegar no oceano da graça e manter-se guiado pelo Espírito e viver debaixo das ordenanças divinas. É a única maneira do homem ser livre da culpa do pecado, entregando a vida a Cristo. Irmãos, nós vamos ficar por aqui. Na próxima aula continuaremos no próximo ponto, que é a distribuição, os distúrbios sociais, mostrar como que o pecado afetou nessa parte também da vida do ser humano. Nós vamos agradecer ao Senhor, porém, antes, eu quero dar um recado aos irmãos que o pastor pediu. Devido a algumas situações de ocupação do pastor, com muitos trabalhos das outras turmas, o que ocorreu na Flórida, que é de conhecimento dos irmãos, ele pede desculpa aos irmãos por não ter ainda enviado o gabarito, porque ele está decidindo se será prova ou trabalho para os irmãos. Como é sabido dos irmãos, os irmãos estão no bacharel, então trabalho é o que não falta nas matérias. Então o pastor pede desculpa aos irmãos e fala que entre semana que vem ou até 10 dias, no máximo, ele estará enviando o gabarito ou dando uma resposta para os irmãos se será prova ou trabalho. Se for prova, ele vai enviar o gabarito. Se for trabalho, ele vai pedir para me anunciar aos irmãos e vai postar no grupo que tipo de trabalho será, para que os irmãos possam estar recebendo a nota nessa disciplina. Amém? Que Deus em Cristo possa estar abençoando os irmãos. Eu gostaria de pedir ao nosso irmão Washington, eu gosto mesmo, que esteja orando, agradecendo ao Senhor por essa aula dessa noite. A paz do Senhor, pastor, a paz do Senhor, irmãos. Amém. Poderoso Deus, grandioso Pai, Pai amado, Pai querido, que neste momento, Senhor, diante dessa aula maravilhosa de conhecimento, o Senhor venha blandar, ó Pai, na vida de cada um de nós aqui. O Senhor possa também, ó Pai amado, tomar em tuas mãos todo o pessoal que esteja ali nos Estados Unidos, ó Pai. Todos aqueles que foram também, ó Pai amado, atingido por esse furacão, mas crendo que o Senhor é o Pai que está soberano sobre todas as coisas, Pai. Agradecemos também, ó Pai, pela vida aí do irmão Kleber, de todos os irmãos que estão na turma. Também na vida também do irmão Prestes também, que está aí também lutando, né, ó Pai, para trazer o conhecimento para nós. Assim nós agradecemos, glorificamos e exaltamos o teu nome, ó Pai, para todos sempre. Amém. Amém, graças a Deus. Bem, irmãos, que Deus em Cristo abençoe a todos. Todos tenham uma excelente noite e um maravilhoso resto de semana. Que Deus possa estar fortalecendo a cada um nessa caminhada a cada dia. Que a paz reine sobre o coração de todos. Mas Deus abençoe a todos. A paz do Senhor. Amém.